Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 10 de dezembro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe, mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar a mensagem pelo nosso QR Code. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na reunião ordinária de número 75, vereadores aprovam em definitivo o projeto da Lei Orçamentária Anual para Campinas em 2025, no valor de 10,8 bilhões de reais, 15% maior que o orçamento em vigor neste ano. Parlamentares também aprovam em definitivo o projeto de lei dos vereadores Marcelo Silva e Felipe Marchese, que estabelece que o professor pode autorizar o uso do celular em sala e outros ambientes escolares quando entender que deve. Comissão Permanente de Educação e Esporte analisa 33 projetos de lei. E vacinação contra a variante mais transmissível da Covid-19 é retomada em Campinas. O Castramóvel, que realiza a castração em cães e gatos, está no distrito de Barão Geraldo e vai realizar 800 procedimentos. Então, sobre os horários, como realizar este agendamento, quem tem direito, eu aciono a repórter Luana Galiza com as informações. Seja bem-vinda e boa tarde, Lu. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde que nos acompanham aqui na TV Câmara Campinas. E eu estou aqui em Barão Geraldo para falar um pouco para você, tutor aqui da região, que queira ter essa oportunidade de poder castrar o seu bichinho aí de graça, ainda mais se você for um protetor independente. Lembrando que a castração, além de ajudar na erradicação do abandono animal, pode ajudar na saúde do pet. E quem vai falar com a gente é a Adriana Cardelli, coordenadora do programa de castração. Adriana, quem quiser castrar o bichinho pode vir aqui se cadastrar hoje e amanhã? Isso, boa tarde. Hoje e amanhã a gente está preenchendo as vagas, né? E tem um número limite, então a gente vai estar hoje o dia todo, até às 16 horas, fazendo o agendamento. E amanhã a gente continua com as vagas que restaram de hoje. Lembrando também que essas vagas são para os protetores independentes, porque agora o DPBEA está com essa programação, né, de poder dar valorização às pessoas que tiram os animais abandonados e dão esse suporte. Isso, a gente tem uma parcela de vagas que é destinada aos protetores, né? A gente já vem fazendo esses programas, todo programa a gente reserva, e esse também a gente vai ter essa parcela destinada aos protetores. Quais são as exigências para quem quer cadastrar? Tem que trazer o documento, comprovante de renda, não, comprovante de endereço? Isso, tem que trazer o comprovante de residência, de preferência no nome do solicitante. Se não, traz um comprovante de uma declaração de moradia, de aluguel, e o CPF. A gente precisa do documento do CPF. Tem que ser maior de 18 anos também. Tem limite de cães por cada pessoa? A gente procura agendar o animal que a pessoa tem na casa, né? Porque senão a gente passa com o programa, castra 2 e deixa 3 para trás. No próximo ano, quando a gente voltar, pode ter dado várias crias já, né? Porque ficou animal sem castração. No caso, depois para castrar, vai ser aqui nesse mesmo local? A castração vai ser aqui na semana que vem, né, do dia 16 ao dia 19. O castramóvel vai estar montado aqui. Muito bom, Adriana, e essa parceria de vocês com os protetores independentes e com os tutores que especificamente tem que morar aqui em Barão Geraldo. Tem que morar, tem que ser morador aqui da região, tá? Outras regiões é só acompanhar pelo Portal Animal Campinas, que todo mês, quando a gente faz o programa, a gente anuncia os bairros.
E é o seguinte, Gabriel, aqui tá começando a chover, mas Isso. vocês vão ficar aqui hoje A gente e vai amanhã. estar aqui hoje e amanhã. Faça chuva, faça sol. Isso. Para você aí de casa que se interessou, o cadastramento está sendo realizado aqui no Salão Paroquial da Igreja Santa Isabel, Rua Ângelo Vicentim, número 601. Adriana, muito obrigada. Eu que agradeço. E fica aí o recado para vocês. É com você, Gabriel. Muito obrigado, Luana Galiza, então, pelas informações. Ótima notícia, então, para os tutores, então, de cães e gatos aqui do município de Campinas. A gente segue aqui com as notícias da metrópole de Campinas, porque, olha só, a vacinação contra a variante mais transmissível da Covid-19 foi retomada aqui no município de Campinas. Acompanhe. A Secretaria de Saúde de Campinas retomou a vacinação contra a Covid-19 com a nova remessa recebida da Spikevax pelo estado de São Paulo. Como a cidade recebeu apenas 600 doses, a Prefeitura definiu um esquema de aplicação em apenas 6 centros de saúde, sendo um em cada região do município. São eles: os Centros de Saúde Florence, Centro, Aeroporto, São José, Anchieta e Vila IP. Nós pensamos para otimizar essas doses em centralizá-las em 6 serviços. Então são só apenas 6 centros de saúde neste momento que estão ofertando a vacina. Então a gente tentou considerar a questão do acesso, né? Então nas 6 regiões de Campinas, pelo menos um centro de saúde está fazendo a oferta e de acordo também com a população, né? Então aqueles centros de saúde que tem o maior número de pessoas nessas situações, né? Que são contempladas aí dentro dos grupos prioritários. Então os frasquinhos, eles têm 5 doses cada um e depois de aberto eles têm um tempo bem curto para serem utilizados. Então pensando nessa otimização, por isso a gente centralizou essas doses, porque senão a gente distribuiria apenas um frasco mais ou menos por unidade. E com essa proposta a gente consegue mandar 100 doses para cada um desses serviços e daí a chance da gente utilizar todas elas, garantindo aí que pelo menos 600 pessoas sejam vacinadas, é maior. Como os centros de saúde possuem horários diferenciados de funcionamento, para a consulta, a Prefeitura de Campinas recomenda que os interessados acessem o site www.campinas.sp.gov.br. Para tomar a vacina, não é preciso agendamento. Basta apresentar documento de identificação com foto e carteira de vacinação. Não houve nenhuma mudança na população-alvo, né? Então a gente continua ofertando a vacina na rotina para as crianças de 6 meses até 4 anos de idade e para todos os grupos prioritários. Gestantes, puérperas, idosos e pessoas com imunossupressão, aquelas doenças bem graves como câncer, recebem a vacina a cada 6 meses. E todos os outros grupos prioritários, como trabalhadores da saúde, profissionais do sistema prisional, aquelas pessoas que têm outros problemas de saúde, diabetes, hipertensão, problemas no pulmão, recebem uma dose por ano. Então quem ainda não recebeu no ano de 2024 pode procurar esses serviços. Então a gente está sempre em alerta e a vacina continua sendo o melhor, né, o principal mecanismo de proteção de toda a população. Então é importante que todas essas pessoas que são contempladas nos grupos prioritários que recebam a sua dose, pensando em minimizar internações, casos graves, né, e até os óbitos. Hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da reunião ordinária de número 75 e os vereadores aprovaram o projeto de lei que fala sobre o orçamento de Campinas para o próximo ano, que vai ficar em 10,8 bilhões de reais. E todas as 646 emendas impositivas também foram aprovadas. Os vereadores aprovaram em definitivo o projeto de lei orçamentária anual para Campinas em 2025 no valor de 10 bilhões e 800 milhões de reais, ou seja, 15% maior que o orçamento em vigor neste ano. Líder de governo na Câmara, o vereador Paulo Haddad, falou sobre a LOA. Um orçamento de 10 bilhões e 800 milhões de reais, um orçamento pujante, uma arrecadação pujante. 31 vereadores votaram. Gustavo Peta, Paulo Búfalo, Mariana Conte, Cecílio Santos, Guida Calisto e Paula Miguel se posicionaram contrários, os demais a favor. O parlamentar reforça que o orçamento foi amplamente discutido, inclusive em audiência pública na Câmara. Também lembra que os maiores investimentos foram para as áreas de educação e saúde. Áreas importantes, educação, 2 bilhões e 140 milhões de reais. Na área de saúde, a Secretaria de Saúde com 1 bilhão 750 milhões de reais, a Rede Mário Gatti com 530 milhões de reais, ou seja,
quase 2 bilhões, mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais para a saúde, zeladoria, né, Secretaria de Serviços Públicos, 750 milhões, enfim, um recurso muito bem distribuído, vindo de encontro às necessidades não só da cidade de Campinas, das secretarias, mas também da nossa população. E a gente segue aqui com as notícias do Legislativo e na reunião ordinária de número 75, porque os vereadores também aprovaram o projeto de lei de autoria dos vereadores Felipe Marquesi e Marcelo Silva, que faz uma alteração na lei sobre a proibição de celulares e assimilares também outros aparelhos eletrônicos nas salas de aula. Acompanhe. A Câmara aprovou em segunda discussão o projeto de autoria dos vereadores Felipe Marquesi e Marcelo Silva, que altera a lei de 2010, que trata da proibição do uso de celular nas escolas em Campinas. Entre as alterações, a matéria estabelece que o professor pode autorizar o uso do celular em sala e outros ambientes escolares quando entender que deve. Marquesi fala da importância da medida. Nós fizemos um estudo bem amplo também, inclusive a Unesco é totalmente favorável a essa questão da proibição dos aparelhos celulares. Nós vimos o governador Tarcísio já sancionou essa lei no governo do estado, proibindo os celulares também nas escolas, e agora chegou a nossa vez aqui no município de Campinas de votarmos esse projeto tão importante para que as crianças possam ter mais convívio entre elas no dia a dia, sem que fiquem joguinhos no meio. O professor está dando aula e a criança está lá assistindo um vídeo, assistindo um joguinho, mandando uma mensagem, perdendo aí totalmente o foco daquilo que ela precisa aprender, que são as matérias ali escolares, né? O projeto, que agora segue para a sanção do prefeito, estabelece multa no valor de 1.000 a 3.000 UFESPs, que são unidades fiscais do estado de São Paulo, que correspondem a R$ 35.260 até R$ 105.780. Este valor será estabelecido às escolas que desobedecerem à lei de acordo com a gravidade da infração e o porte do estabelecimento. Os recursos oriundos das multas serão destinados ao Fundo Estadual de Cultura e aos fundos municipais de educação e aplicados em campanhas educativas sobre o uso consciente do telefone celular e outros aparelhos eletrônicos. O vereador Marcelo Silva lembra que a proposta surgiu após o diálogo com a comunidade escolar. Surgiu de uma construção com os pais, né? Nós que dialogamos muito com as escolas, com os pais, preocupados também, né, com as redes sociais, com a utilização dos eletrônicos fora, né, da sala de aula, em momentos em que você não tem um controle, e mais do que isso, né, casos que você vai com o celular até o banheiro, possam tirar fotos de coisas inapropriadas, o que pode gerar traumas, né, inimagináveis na criança. Então, assim, em momento algum, nós queremos tirar a tecnologia que, obviamente, se bem empregada, beneficia sim muito, né, o aprendizado, mas ela tem que ser regulamentada, ela tem que saber o horário de ser implementada. A gente tem que diminuir, né, o tempo das crianças, dos adolescentes nas redes sociais, que são prejudicial, que são nefastas, né, isso já com estudos comprovados. Lembrando que você pode assistir na íntegra a reunião ordinária de número 75 no YouTube da TV Câmara Campinas. A gente segue com as notícias do Legislativo agora falando sobre a reunião da Comissão Permanente de Educação e Esporte, que analisou 33 projetos de lei, entre eles um de incentivo ao futebol feminino. A Comissão Permanente de Educação e Esporte, presidida pela vereadora Guida Calisto, analisou pareceres de projetos de lei. Todos foram aprovados. Nós hoje acho que relatamos quase 40 projetos, né? São projetos que estavam, inclusive, esperando a apreciação, esperando a deliberação aqui, a comissão se reunir para poder exarar o parecer e finalizar esse processo dentro da Comissão de Educação e Esportes. Na maioria dos projetos são projetos que às vezes a gente acha que é simples, né? Tipo, nome de rua, nome de praça. Mas muitas vezes, por exemplo, um projeto que recebe o nome de uma praça ou de uma rua, mais de uma rua,
ele dá dignidade para aquelas pessoas que moram ali. Porque se não tem o nome da rua, muitas vezes tem dificuldade, inclusive, de ter o CEP. Compuseram a mesa os vereadores Gustavo Peta e Edson Ribeiro. Entre as matérias analisadas, o parecer do projeto de lei de autoria do vereador Carlinhos Camelô, que cria diretrizes para a implantação da política municipal de incentivo ao futebol feminino em Campinas. Também o parecer favorável, sugerido pelo vereador Edson Ribeiro ao projeto de lei ordinária, de autoria do vereador Cecílio Santos, que institui o Dia do Síndico em Campinas. Foi discutido, votado e aprovado o parecer sugerido pelo vereador Edson Ribeiro ao projeto de lei ordinária, de autoria do vereador Luiz Rossini, que institui o Dia Municipal da Educação Legislativa. A presidente do colegiado reforça que essa foi a última reunião da comissão no ano. Eu faço um balanço muito bom, né? É óbvio que a gente sempre espera mais, porque a educação, principalmente a educação pública, ela é algo que ela demanda muito trabalho, né? Demanda ali muita articulação, o pensar, porque é uma área da política pública muito abrangente, muito necessária, né? Então, eu faço um balanço muito positivo. Esse ano a gente debateu projetos sobre a educação antirracista. Nós debatemos a importância do programa da educação integral e não a educação de tempo integral. A gente quer uma educação integral do ponto de vista que os nossos alunos da rede pública municipal tenha acesso a todas as áreas da educação. Não fique somente dentro da sala de aula o dia inteiro, mas a gente quer que ali seja um espaço de aprendizado com muita qualidade. Ontem foi dia de celebrar com os aniversariantes no programa Câmara Integrada, neste mês de dezembro, lá no refeitório da Câmara Municipal. Conquistar mais um ano de vida é sempre motivo para celebrar. Os aniversariantes de dezembro e colaboradores da Casa Legislativa celebraram a data com os colegas de trabalho por meio do programa Câmara Integrada. É uma satisfação muito grande, né? Porque todo mês tem a comemoração do aniversariante. E hoje estamos comemorando o final do ano, final de mais uma jornada, com muita alegria, muita luta, né? E é um prazer estar aqui comemorando o mês do meu aniversário com as pessoas aqui, com os colegas de trabalho. É uma satisfação muito grande e a gente realmente fica muito feliz. Para quem está chegando no Legislativo, o evento auxilia na integração com os demais colegas da casa e traz a sensação de acolhimento. É um momento muito alegre, né, de muita confraternização, de muita união. Você conhece os outros aniversariantes, né? Quinta-feira agora faz 6 meses que eu estou na Câmara. Eu estou muito contente de trabalhar aqui. É um momento muito especial. Para mim está sendo muito bom, porque a gente sabe a luta que é para a gente chegar até aqui, não é verdade? A gente abdica de muita coisa na nossa vida e a recepção que a gente teve aqui foi muito calorosa de todos os setores, né? E isso é muito importante, que a gente sente aquela sensação de acolhimento, né? E sobretudo eu falo do meu setor, que é onde eu fico todos os dias, né? Então foi muito legal, é muito gratificante mesmo. E o objetivo é este: proporcionar aos aniversariantes um momento de gratidão e alegria. E é claro, sem esquecer o principal aniversariante do mês. É especial, é o último do ano e tem sido todo encontro, tem sido assim muito, como que eu posso dizer, muito caloroso, fraterno, as pessoas têm se conhecido, se encontrado, se abraçado. E como eu sou cristão, né, e a gente sabe que o mês de dezembro, por conta do Natal, acaba se tornando um mês diferente, né, no coração, na cabeça, na mente das pessoas. É um mês para a gente olhar para trás, fazer um balanço do ano, mas de renovar as esperanças, né? E para quem tem fé, sabe que a cada ano a gente se reabastece a partir da vinda do Filho dele, né, de Jesus Cristo. E olha só, lutadora de apenas 9 anos da cidade de Valinhos, aqui colada à cidade de Campinas, conquistou 3 medalhas de ouro em campeonato de Kung Fu.
De apenas 9 anos, Maria Luísa Macedo é apaixonada pelo Kung Fu. A jovem valinhense, há pouco menos de 2 anos, começou a treinar a arte marcial chinesa. O gosto pela luta veio pela influência do avô e, desde então, a atleta da Academia Shaolin Campinas já se destaca nas competições que disputa. Atualmente, a pequena conquistou 3 ouros no final de novembro. Um na Copa Kids de Kung Fu, na categoria Mãos do Norte, realizada em Campinas, se tornando bicampeã do torneio, e os outros 2 na Copa Internacional de Kung Fu, realizada na cidade de Santa Bárbara do Oeste, conquistando o primeiro lugar nas categorias Armas e Mãos do Norte, também se tornando bicampeã nessa modalidade. As medalhas são reflexos de muita dedicação e de treinos da lutadora. Com a ajuda do meu professor Eduardo, a gente trabalhou o dobro, do Kati, muitas vezes, e foi treinando muitas coisas assim que a gente ia fazer no campeonato. Foi muito cansativo, mas deu certo. Olha, em média os atletas eles treinam 2, 3 vezes por semana, mas a Maria Luísa ela treinou mais ou menos umas 5 vezes na semana, né? A gente tem alguns treinos especiais também dedicados para treino de competição, né? Que esse a Malu ela veio todas as vezes também. É um treino um pouco mais longo e um treino mais intenso também. Então a Malu se preparou bastante utilizando essas oportunidades. Para a gente é um orgulho imenso a gente ter os nossos alunos, nossos atletas representando a nossa escola, né? E até quando a gente fala de campeonatos fora da nossa cidade, do estado, né? Também no país, a gente fica muito feliz com tudo isso. É um resultado da dedicação e disciplina dos nossos alunos, né? Agora, com essas 3 novas conquistas, a Malu soma 41 medalhas no seu currículo. E ela não quer parar por aí. A jovem lutadora já está pensando nas próximas competições e também na seleção brasileira. Olha, a Maria Luísa ela participou desses últimos 2 campeonatos, né, que tem uma significância muito grande aqui para a nossa região. E também isso acaba fazendo parte também de um crescimento, uma evolução que ela vai tendo para conseguir desenvolver para outros campeonatos. A Maria Luísa também participou de um outro campeonato recentemente, o Campeonato Brasileiro, o maior campeonato de Kung Fu do Brasil. E pelo meio do resultado que ela teve, né, conseguiu medalhas e também uma boa colocação. E no ano que vem ela estará apta para poder ingressar na Seleção Brasileira de Kung Fu. E o que significa entrar na Seleção Brasileira? Significa poder fazer parte da equipe da Seleção Brasileira e participar de campeonatos internacionais. No ano que vem nós temos a China e também temos o Sul-Americano na Argentina. Que é uma emoção. Representar o Brasil, Valinhos, nosso município. Eu quero somar mais e mais medalhas e meu sonho é ter 100 medalhas. A Aline, a mãe coruja, não se aguenta de orgulho da filha. Primeiramente é orgulho, né? A Malu é muito dedicada, ela é muito esforçada e a gente sente um orgulho misturado com emoção, né? Eu fico muito feliz, né? Pelas conquistas da Malu. A gente sonha o sonho dela, né? No quadro Na Ponta do Lápis, a nossa equipe consultou um especialista que vai dar dicas importantes sobre os gastos que nós temos no início do ano. Assunto importantíssimo a partir de agora. Começando mais um Na Ponta do Lápis e hoje vamos dar dicas de como se planejar financeiramente para os gastos do início do ano. Por isso eu estou aqui com o Fabrício Pessata, economista. Fabrício, a lista de pagamentos da maioria das famílias brasileiras começa com impostos, né? Com destaques para o IPTU, para o IPVA, mensalidade, rematrícula de escola, universidade e o material escolar. Como dar conta, né, dessas obrigações que se somam aos gastos parcelados das festas de Natal, de Réveillon, e também como não iniciar o ano, né, com uma ressaca dessa mistura das dívidas antigas e das recém-chegadas? É uma mágica aí que o cidadão tem que fazer, né? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, muito prazer estar aqui com vocês aqui da TV Câmara Campinas, na Ponta do Lápis. Bom, é aquela história, né? O brasileiro, de maneira geral, ele sempre foi compelido ao longo da sua história, por conta da questão da alta inflação que nós tivemos no Brasil durante os anos 1970, 80 e até meados dos anos 1990, período no qual a pessoa era compelida a receber o salário do mês no quinto dia útil, sair correndo para o supermercado, fazer um estoque gigantesco de alimentação, principalmente estoque de comida, comprar tudo o que pudesse assim que recebesse o dinheiro, porque ao longo do mês ele tinha uma deterioração de 5, 10, 15, 30%
do seu poder de compra por conta da alta inflação. Então isso ficou meio que na memória, no inconsciente coletivo do brasileiro, que recebeu dinheiro ele tem que gastar correndo. Então é uma espécie de questão psicológica que está lá colocado na mente do brasileiro. Associa-se a isso o fato de que nós somos um país de renda média e que a maioria da população, estou falando assim, metade da população brasileira, vive com uma renda média per capita mensal de meio salário mínimo. Então a maioria das famílias brasileiras tem uma renda média mensal inferior a meio salário mínimo. Então renda muito baixa, um período muito longo de inflação muito alta, aquela memória inflacionária, e com isso tudo somado, o descontrole financeiro. As pessoas acabaram entrando nessa questão do descontrole financeiro por essa somatória de razões. Então, antes de tudo, é importantíssimo que as pessoas tenham uma relação minimamente saudável com os recursos que ganha. É muito importante que a pessoa não execute o consumo, né, quando ela vai fazer os gastos, né, de maneira geral, ao longo do mês, que ela não gaste as coisas de uma forma impulsiva. Muitas vezes elas fazem esse consumo impulsivo até por uma questão psicológica, que a pessoa está com ansiedade, está com depressão, tem as frustrações da vida e tenta colocar no ato do consumo uma espécie de válvula de escape para essa questão dessas frustrações, dessas questões psicológicas. Então, a primeira coisa é que a pessoa tem de ter consciência com relação às relações que ela tem com o dinheiro, com as relações de consumo e com as relações familiares, as relações de maneira geral que vão influenciar de uma forma ou de outra na forma como a pessoa acaba exercendo os gastos. Aí, voltando na questão central, que foi a pergunta que você me fez. Estamos começando o ano, e aí, como é que a pessoa vai fazer ao longo do ano? Eu espero, sinceramente, que quando a pessoa vê esse vídeo, ela não tenha gastado todo o 13º, que existe uma grande possibilidade disso ter acontecido. Se esse foi o caso, da pessoa ter conseguido poupar uma parte do 13º, ótimo, porque com esses recursos do 13º, ela consegue fazer uma programação financeira para os gastos do início do ano, e que são muitos: IPTU, IPVA, aumento de mensalidades escolares. Muitas vezes a rematrícula acaba acontecendo num período tumultuado, as pessoas não fazem rematrícula no final do ano e acabam fazendo a rematrícula em condições adversas no início do ano. Material escolar, uniforme escolar, porque as crianças crescem, as coisas todas. Então é muito importante que a pessoa tenha conseguido poupar uma parte dos seus recursos 13º para poder enfrentar esses gastos do início do ano. Não conseguiu fazer isso, gastou todo o 13º, tá, então, primeira coisa, vamos fazer um planejamento familiar, vamos fazer um planejamento financeiro por meio do orçamento familiar. Que vai fazer as contas do que entra, do que gasta, do que vai gastar, é isso, né? Isso. Eu faço sempre um desafio às pessoas com quem eu converso, né, aos meus alunos de finanças pessoais, essas coisas todas, que o desafio é o seguinte: entra na frente do computador e vai numa planilha eletrônica e começa a listar lá todos os gastos que você tem ao longo do mês, né? Pega lá e vai... energia elétrica, imposto disso, imposto daquilo, internet, tal, gasto com transporte, pega tudo e soma. E veja o valor total que dá. Normalmente, quando eu estou fazendo isso em sala de aula, a pessoa, na hora que ela termina de fazer a somatória, ela toma um choque, porque muitas vezes ela nem se dá conta do tanto de gasto que ela faz e vai fazendo e vai entrando naquela ciranda financeira, vai entrando numa bola de neve, a pessoa não consegue sair daquilo. E, assim, o fundamento da coisa é usar a matemática em seu favor. Coisa simples, né? Somar, subtrair, dividir, multiplicar, fazer as 4 operações básicas. Só que fazendo isso de uma maneira estruturada. Ou na planilha financeira, ou hoje em dia tem os aplicativos para celular que são gratuitos, as pessoas podem baixar lá e por meio disso fazer esse controle. Então, tudo que a pessoa puder fazer para ter esse planejamento familiar, do orçamento familiar, é ideal. É ideal que ela faça isso, que ela comece por aí. Tem dívidas? Tenho. Quais são as dívidas? Qual é o perfil dessa dívida?
são dívidas de taxas de juros muito elevadas, sei lá, a pessoa entrou no cheque especial. Cheque especial é o segundo pior tipo de dívida que tem, só perde para o rotativo do cartão de crédito. Então, quando a pessoa entra nessa situação, o ideal é que ela primeiro organiza as suas finanças, vê o que isso está impactando no seu orçamento familiar, teve uma noção de quanto que a pessoa vai ter que conseguir encaixar ali, pega aquele planejamento do orçamento, vai até a instituição financeira e converse com o gerente para ver se consegue fazer uma renegociação da dívida. Muitas vezes a pessoa já pagou 2, 3 vezes o valor inicial da dívida. Como as taxas de juros no Brasil são escorchantes, as pessoas muitas vezes não se percebem. Ela já pagou a dívida, mas ela está lá entrando e o banco não quer saber, o gerente não quer saber. Ótimo, se a pessoa está lá pagando, o bônus dele está garantido, ele está ganhando dinheiro com isso. E a pessoa está numa situação de infelicidade, numa situação de depressão, ansiedade, tendo crises por causa, muitas vezes, de uma situação financeira. É aquela história, né, que muitas vezes as pessoas falam, dinheiro não traz felicidade, certo? Não tem essa máxima? Dinheiro não traz felicidade, né? Só que a falta do dinheiro, com certeza, traz infelicidade. A desorganização financeira, com certeza, é um fator de, por exemplo, estresse no casamento, nas relações pessoais e tudo. Então, a pessoa precisa se conscientizar da importância de conciliar os gastos que ela tem com as receitas que ela tem ao longo do mês. Fabrício, então é não ter vergonha de renegociar, né? Não ter vergonha de renegociar, não ter vergonha de recorrer à ajuda profissional. Eventualmente você tem profissionais de finanças pessoais que ajudam as pessoas a saírem dessa situação. Faça uma pesquisa, busque esses profissionais. Não tenha vergonha disso. Muitas vezes a pessoa está numa situação difícil e tem vergonha de procurar ajuda profissional. Assim como a pessoa às vezes está com algum tipo de doença e tem que procurar o médico para tratar da doença, a doença financeira também é uma doença que acaba impactando na vida dela. Então ela tem que procurar ajuda profissional. Se ela não consegue sair disso sozinha, procure grupos de apoio, eventualmente, que existam, mas a pessoa precisa procurar ajuda, porque muitas vezes sozinha ela não vai conseguir sair disso. E agora na parte de impostos, né? Na hora de pagar os impostos, o IPVA, o IPTU, o que é mais recomendado? Depende, não tem uma resposta assim única para a situação. Vai depender do momento financeiro da pessoa? Vai depender do momento financeiro da pessoa, vai depender do tipo de desconto que está sendo oferecido para um pagamento à vista. Então, eventualmente, se você tem lá um IPTU de, sei lá, R$1.000, cujo desconto à vista é de 2%, 3%, não vale a pena você pagar o valor à vista. Vale a pena você pegar e parcelar, e se a pessoa consegue parcelar e ainda tem uma sobrinha de caixa nesses valores que ela está pagando, fazer uma aplicação de curto prazo mesmo, que aí aqueles 2%, 3% que ela que ela tá pagando, que ela iria deixar de pagar no desconto à vista, ela vai recuperar com algum tipo de aplicação financeira. Então é muito importante que a pessoa faça esse tipo de ponderação. Agora, outra coisa que é muito importante, se a pessoa não tem escolha, não tem condição de pagar à vista, eu tenho necessariamente que parcelar. Muito cuidado, que é um negócio chamado fluxo de caixa, que serve tanto para a empresa como para a pessoa física. O que é o fluxo de caixa? Você pegar o que você tem de receita, o quanto que você tem de ganho, e subtrair o tanto que você tem de gasto. Então, se a pessoa tem lá um salário de R$3.000 por mês, e ela está pagando lá, sei lá, o IPVA, que é um IPVA de R$1.200, que ela vai pagar em 6 prestações de R$200. 6 prestações de R$200. Ela tem que ter consciência que ela não, durante 6 meses, ela não vai ter o salário de R$3.000 líquido. O salário líquido dela vai ser R$2.800, que são os 3.000 menos os 200 que ela está parcelando no IPVA. Então é muito importante ter esse cuidado, porque a gente sofre de um negócio chamado miopia monetária, que a gente olha lá o valor que a gente está recebendo e vê aquele tamanho. Não, é R$3.000, né? Eu ganho R$3.000. Não, você não ganha R$3.000. Se você já comprometeu no seu fluxo de caixa o IPTU, o IPVA, faça a conta, né? Faça a soma e veja quanto é que você está deduzindo de tudo isso, quanto que você tem a menos. Então é muito importante que a pessoa tenha essa consciência do fluxo de caixa na hora de fazer o controle do pagamento dos impostos no início de ano. E Fabrício, também é indicado a pessoa fazer uma reserva para imprevistos nesse início de ano? Isso é o que a gente chama de lição zero das finanças pessoais, né? Então, eu sei que é muito difícil, muitas vezes a pessoa tem um ganho muito baixo já, a renda das famílias é muito baixa em relação
a outros países do mundo, então as pessoas não têm o hábito de fazer essa economia, por conta daquilo que eu falei também no início da nossa entrevista aqui, que é a gente ter vivido durante muitos anos, décadas com inflação muito alta, e isso aí descondicionou a cabeça do brasileiro a pensar em fazer algum tipo de economia para as finanças pessoais. Mas a lição zero é, você recebeu o salário do mês, faça um planejamento financeiro, e a primeira parte do dinheiro é aquilo que eu falo de pagar o seu você amanhã. O que é pagar o seu você amanhã? Se você está recebendo dinheiro agora, pega uma parte desse dinheiro que você tem, sei lá, começa com 5% que seja, depois vai aumentando para 7%, para 8%, e vai colocando algum tipo de aplicação financeira. E aí, esse tipo de aplicação financeira vai depender do tipo de planejamento que ela quer. O que ela quer fazer com esse dinheiro? É só para enfrentar as adversidades no futuro? Sei lá, se a pessoa ficou desempregada e aí ela tem lá uma reserva financeira que ela conseguiu fazer. Ela consegue aguentar por muito mais tempo do que se ela não fez nenhum tipo de reserva financeira. O que ela quer fazer? Ela quer comprar um carro novo? Ela quer comprar a casa própria? Ela quer viajar? Quer ter férias? Então, na hora que a gente faz essa questão do planejamento financeiro, a gente sempre tem aquela questão de colocar objetivos, né? Coloque seus objetivos. Objetivo de curto prazo, objetivo de médio prazo, objetivo de longo prazo. Estabeleça os seus objetivos e, com base nisso, você vai alocando aquela poupança inicial que você fez. Não confundir poupança com caderneta de poupança, né? Você pode poupar e você pode colocar em outros tipos de aplicações financeiras, mas vai adequando as suas reservas aos seus objetivos. E Fabrício, para a gente terminar aqui, mais alguma dica para o pessoal que está em casa? A dica que eu sempre dou é o seguinte, né? A gente vive num sistema econômico, nesse sistema econômico a gente tem duas possibilidades. Ou você tem alguma sobra de recursos financeiros, e com essa sobrinha de recursos financeiros você pode aplicar essa sobrinha a juros, aí você pode colocar, se você é extremamente conservador, conservadora, né, alguma coisa desse tipo, você pode colocar em alguma aplicação de renda fixa, pode colocar em títulos do Tesouro Direto. Eu sempre recomendo bastante as pessoas olharem, pequenos aplicadores, olharem para o Tesouro Direto. As instituições financeiras normalmente não gostam que se fale isso, né, porque colocar no Tesouro Direto está tirando uma fonte boa dessas instituições financeiras que têm dinheiro, tá? Então é isso, se a pessoa tem uma sobrinha, ela vai conseguir aplicar aquela sobrinha a juros e isso vai favorecer a pessoa a médio e longo prazo para enfrentar quaisquer tipos de adversidade. Então a pessoa tem que ter isso muito claro na cabeça. Se ela não está tendo essa sobra de recursos, ela está tendo que pegar recursos emprestados e pagar juros por isso. E no Brasil, como as taxas de juros são extremamente elevadas, para a pessoa é muito ruim entrar nessa ciranda financeira. Então esse é o recado que eu sempre deixo para as pessoas. Fujam de juros. Planejem as suas finanças para você nunca ter que depender de pegar dinheiro emprestado do sistema financeiro bancário brasileiro. Fabrício, muito obrigado por todas essas dicas, né? Espero que o pessoal que esteja em casa tenha anotado tudo na ponta do lápis. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a quem está nos assistindo e contem sempre comigo. Até a próxima oportunidade. Obrigado, viu, Fabrício? E pessoal, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook TV Câmara Campinas e também de acompanhar toda a programação da TV no YouTube TV Câmara Campinas. Um abraço e até o próximo Na Ponta do Lápis. No Adote um Bichinho de hoje, você vai conferir vários cães, filhotes e também de gatos que estão prontos para a adoção. Todos eles estão vacinados, castrados, saudáveis, à espera de um lar. Os bichinhos que estão para a adoção nesta semana, a Associação Anjos de Rua de Campinas tem vários cães e gatos aguardando uma família. E esse bebezão fofo é o Max. Ele foi encontrado no Parque Via Norte e acolhido pela Fabiola. Esse cãozinho tem entre 2 e 6 meses, é bem dócil, carinhoso, brincalhão e deve atingir o porte grande.
Se você se interessou, é só entrar em contato com a Fabiola Lima. E olha essa fofura de olhos brilhantes e animados. A pantera foi resgatada das ruas e agora está segura e bem cuidada em um lar temporário, mas precisa de uma família para chamar de sua. Essa bebê é bem brincalhona e tem entre 2 e 6 meses. Para mais detalhes sobre o bichinho, entre em contato pelo telefone ou e-mail. O Lorde, esse lindo gatinho de olhos azuis, é um espetáculo à parte. Ele tem entre 2 e 6 meses e é de porte pequeno. Quer conhecer essa lindeza? Então é só falar com a Carla Vieira. Essa gata charmosa de olhos verdes é a Ana. Ela tem 1 ano, é de porte pequeno, já está castrada e vacinada. A Ana está disponível para a adoção somente para tutores, com lares telados e sem acesso à rua. Para mais informações, entre em contato com a Marina Rocha. Para saber mais sobre o trabalho e como ajudar a Associação Anjos de Rua, acesse o site que está na tela. O DPBEA, Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, tem mais bichinhos aguardando um lar. O Oli chegou ao DPBEA pelo SAMU Animal. O animalzinho foi microchipado, vermifugado e vacinado. Depois de todo o tratamento, esse cãozinho, dócil e tranquilo, só precisa de um lar cheio de carinho. Esse gatinho charmoso é o Rômulo. Ele foi levado até o DPBEA pelos bombeiros, após cair de um telhado no Jardim Guarani. Seu tratamento foi muito bem conduzido pelos veterinários, com carinho, dedicação e amor. Agora ele já está microchipado e com as vacinas e castração garantidas pelo DPBEA. Esse bichano sofreu muito nas ruas e por isso ainda é um pouco arisco, mas muito obediente e tranquilo. O negão foi resgatado pelo SAMU Animal com um grave ferimento na cabeça e bem debilitado. No DPBEA, o animalzinho recebeu todos os cuidados necessários. Foi microchipado e terá castração, vermifugação e vacinas garantidas. Agora, esse cãozinho só precisa ser adotado com responsabilidade. Esse caramelo meio tímido é o Frank. Resgatado pelo SAMU Animal, ele chegou ao DPBEA após ser atropelado no Jardim Santa Rosa. Já tratado e recuperado, agora esse cãozinho está super saudável. Foi vacinado, vermifugado e microchipado. O Frank está em busca de uma família para transmitir todo o seu carinho aos novos donos. A gente encerra o quadro de hoje com o simpático Asterix. Ele também foi resgatado pelo SAMU Animal com a pata fraturada no bairro Chácaras Cruzeiro do Sul. Após receber os cuidados necessários no DPBEA, o cão se recupera bem e em breve estará pronto para ser adotado por uma família amorosa. Para quem quiser adotar qualquer animal do DPBEA, é só se conectar ao Portal Animal de Campinas, clicar no ícone Adoção e acessar as fotos e informações sobre os bichinhos. Terça-feira de tempo instável aqui na cidade de Campinas, porque já caiu uma garoa em vários bairros aqui da nossa cidade. O sol também já apareceu, tem previsão de mais chuva para agora à tarde. Para amanhã, quarta-feira, o sol aparece entre muitas nuvens, mas dia estável, não deveremos ter chuva aqui na cidade de Campinas. Sobre as temperaturas, nós temos mínima de 17 graus, ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 29 aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na quarta-feira ao meio-dia. Te espero até lá. Tchau, tchau.